Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e no programa de hoje você vai ver que o Brasil começa a crescer e crescer muito na exportação de frutas. Julho não foi tão bom para as exportações de carne suína. A JBS compra mais um frigorífico da Adeli Alimentos, lá em Seberi, no Rio Grande do Sul, quase divisa com o Uruguai. Você vai ver também que na pecuária de corte, a estação de monta curta traz ótimos resultados ao pecuarista. Economistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2019 em 0,8%. E nós vamos falar sobre a produção de biogás através dos lixões das grandes cidades. O Agora Agro está começando. O Brasil exportou 20% a mais de frutas neste primeiro semestre de 2019, sobre o mesmo período do ano passado, e vai se consolidando uma plataforma de ampliação dos negócios com o exterior, principalmente com os mercados exigentes e que remuneram melhor os produtores. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas exporta apenas 2,5% daquilo que colhe. No ano passado, embarcou 878 mil toneladas de frutas in naturas e processadas. As principais foram manga, melão, abacaxi, melancia, limão, uva de mesa, mamão e abacate. E mesmo assim, está apenas na 23ª posição no ranking dos países exportadores. Segundo a Abrafrutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e também os seus derivados, para 2019 a expectativa é alcançar o recorde de US$ 1 bilhão em vendas. A Abrafrutas aposta num crescimento de até 15% ao ano. Portanto, em 5 anos seriam 75% de aumento e dobrando as exportações para US$ 2 bilhões em apenas 10 anos. As exportações de carne suína in natura se mantiveram estáveis neste mês de julho. Foram enviadas ao mercado externo quase 60 mil toneladas. A média diária registrou queda de 11% na comparação com o mês de junho. Isso porque o mês de julho teve mais dias úteis. Na comparação com julho do ano passado, a média diária registrada basicamente foi a mesma. O total monetário movimentado com as exportações foi de US$ 137 milhões e o valor pago por tonelada exportada foi 0,4% menor que o registrado em junho, ficando aí em US$ 2.200. Na comparação com julho do ano passado, os preços registraram valorização de 23%, visto que no período o valor pago era de US$ 1.800, uma situação melhor agora para este ano. A JBS confirmou a conclusão da compra de mais um frigorífico. Agora ela comprou o frigorífico da Adeli Alimentos, que fica em Seberi, no Rio Grande do Sul, quase divisa com o Uruguai. E de acordo com a JBS, que detém a marca Seara, a conclusão desta operação, ela observou a aprovação prévia da Autoridade Brasileira de Defesa da Concorrência. Ainda conforme a JBS, essa aquisição da nova unidade está em linha com a estratégia da companhia de aumentar a sua capacidade de processamento de suínos. O valor da negociação gira em torno aí de R$ 235 milhões. E agora, vamos ver como anda o tempo e a temperatura para hoje em todas as regiões produtoras do país. Na região norte, pancadas de chuva, principalmente no Amazonas, Roraima e Amapá, e nas demais áreas nós vamos ter tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Tocantins e também em Rondônia. A temperatura máxima 38 graus, a mínima 17, temperatura máxima 95 a 15%. Na região nordeste, chuvas isoladas na maioria dos estados e algumas áreas com tempo parcialmente nublado. Temperatura máxima 37 graus, mínima 10, umidade relativa do ar de 95 a 20%.
Na região centro-oeste, tempo parcialmente nublado a claro, com a presença de névoa seca na maioria das regiões. Temperatura máxima 37 graus, mínima 12, umidade relativa do ar de 95% a 15%. Região sudeste, poucas nuvens com névoa seca, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, tempo nublado nas demais áreas. Temperatura máxima 36 graus e a mínima 6. Umidade relativa do ar de 90% a 15%. E na região sul, pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas demais regiões, tempo parcialmente nublado. A temperatura máxima 31 graus, a mínima 2 graus. E a umidade relativa do ar de 95% a 50%. E depois do intervalo, você vai ver que estação de monta curta traz ótimos resultados ao pecuarista. E nós vamos falar também sobre a produção de gás metano através dos lixões. O programa Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu conversei com um especialista em melhoramento genético de bovinos de corte. E nós falamos sobre estação de monta, só que a estação de monta curta é uma técnica que permite que você ganhe 1 ano de antecipação no abate dos animais. Confira. Em nossa opinião, como técnico, não tem nada mais impactante numa fazenda do que ter uma estação de monta curta. Porque você planeja o nascimento dos bezerros, as parições e a reconcepção das vacas para que você tenha a maior produtividade no seu sistema de produção, na sua fazenda. Então, planejar uma estação de monta curta significa dizer que nós vamos planejar para que os bezerros nasçam na melhor época do ano, para que eles possam ser desmamados com maior peso, sem eu gastar um tostão a mais por causa disso, Toninho. Então, imagine o impacto que essa tecnologia tem em toda a fazenda, em todo o processo e todos os produtos que serão gerados e que serão depois recriados e abatidos, no caso dos machos, e também as fêmeas que terão facilidade para atingir o peso para entrar em reprodução mais cedo. Leonardo, quando a gente fala assim, uso de tecnologia, dá uma ideia o seguinte, quando você fala uso de tecnologia, dá a ideia que você tem precisado de uma mala cheia de dinheiro. E isso às vezes assusta muita gente. E não é não. São coisas às vezes simples, mudança de hábito, por exemplo. Isso que o Leonardo acabou de falar significa dizer o seguinte, você vai reduzir, por exemplo, o índice, a aparição dos seus animais em 1 ano. Ou seja, ao invés de emprenhar uma vaca com 30 meses, você vai emprenhar uma vaca com 14, 15 meses, talvez até menos um pouco. Isso não é complicado, é mudança de cabeça, é mudança de paradigma. E enxergar a forma de cria, de recria, de engorda de uma outra forma, de uma forma mais eficiente e mais lucrativa. Exatamente, Toninho. Qual que é o grande problema? Por que uma vaca não emprenha? Essa é uma série de fatores que implicam nisso aí. Mas o fator principal é porque ela está magra. Uma vaca que não está em condição corporal suficiente para amamentar o seu bezerro e emprenhar novamente, ela não vai entrar em reprodução. É verdade. Ela não vai entrar em ciclo reprodutivo. E isso a gente não faz, a gente não engorda uma vaca quando ela está parida, Toninho. A gente engorda uma vaca quando ela está sem o bezerro no pé. Ela tem que ter gordura para aguentar esse processo. Exatamente. E como é que você faz isso para ter uma vaca gorda antes dela parir? Você planeja quando ela vai parir e planeja quando você vai desmamar os bezerros. Então, se a gente tem uma estação de monta que permite, por exemplo, que a vaca vá parir em setembro, por exemplo, que é um período seco que é extremamente favorável para o bezerro,
mas não é tão favorável para ela, porque nós estamos falando que ela vai parir no período seco, mas estamos favorecendo o bezerro, certo? Para que ela aguente, vamos dizer assim, para emprenhar novamente na primavera, que seria novembro e dezembro, ela precisa ter gordura, acumular gordura antes, para que ela possa passar por esse período de restrição e à medida que os pastos melhorarem, ela esteja em condição de se recuperar mais rápido, mais fácil, porque ela não perdeu tanta condição. Entendeu? Então, quando eu planejo para que os bezerros nasçam em setembro, quando que eu vou desmamar esse bezerro, Toninho? Por volta dos 7 meses, em abril, eu estou desmamando esse bezerro. Principalmente num ano como esse, que tivemos chuvas normais, vamos dizer assim. Os pastos ainda estão verdes. E bons. E bons. Então, eu desmamo a vaca ainda numa condição em que ela tem pasto bom em abril e maio, para que ela engorde novamente e possa passar então a seca, certo? Quando ela parir em setembro, ela vai ter gordura para aguentar até novembro. Então, com isso, Toninho, eu tenho ponto ótimo, tanto para o bezerro como para a vaca. E eu não gastei um tostão para isso. Eu só planejei que dia que eu vou colocar os touros ou vou inseminar as vacas. Pois é, Leonardo, é tudo uma questão de gestão, é tudo uma questão de você chegar, parar, pensar e dizer o seguinte: o que eu quero da minha propriedade rural? O que eu quero fazer com a minha vacada? Eu quero começar a emprenhar quando? Quer dizer, é claro que cada um tem a sua realidade, as suas particularidades, mas o objetivo é um só. Você tem que emprenhar a sua vaca mais cedo, queira ou não, para você começar a ter resultados positivos. Esse é o objetivo dessa conversa que nós estamos tendo agora. Porque vaca, se ela não emprenhar hoje, ela emprenha daqui 1 mês, daqui 2 meses, mas tudo isso é prejuízo para você. Então, tem que olhar a pecuária de uma forma diferente e principalmente a hora que você for desmamar seu bezerro. Você tem que desmamar um bezerro hoje, queira ou não, no mínimo com 220 quilos. Exatamente, Toninho. E isso já está mais que comprovado. À medida que o bezerro vai, que os partos, ou a época de nascimento, vai avançando para a primavera, verão, principalmente, o bezerro que nasce no final da primavera, no verão e outono, o peso de desmama dele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele vai ter um aporte nutricional da vaca que está com ele totalmente diferente. Então ele vai mamar, vamos dizer, a qualidade do leite dele, a quantidade de leite que ele vai mamar vai ser menos, porque essa vaca vai ser desmamada na seca, perfeito? Tá? E não só isso, no período de maior intensidade de chuvas, ele vai estar mais suscetível às verminoses, a problemas sanitários, então a doenças. Então esse bezerro vai sofrer mais. Então, quando você planeja para que o bezerro nasça num período mais seco, você não vai ter essa situação, e no momento em que ele estiver mamando e tiver mais necessidade, vamos dizer assim, do leite, maior potencial de crescimento, que seria novembro, dezembro e janeiro, certo? Ele está com 2 a 3 meses, 4, 5 meses, ele está tendo um melhor capim e a maior quantidade de leite que a mãe está fornecendo. Então é uma coisa muito lógica, certo? A gente tem só que observar a natureza e adequar o nosso sistema ao que a natureza está mostrando para a gente. E tem um detalhe nisso aí tudo. Se a sua vaca sofre, se você emprenha ela muito tarde, se você desmama um bezerro, vamos dizer assim, abaixo do peso ideal que teria que ser no mínimo de 220, 230 quilos, pode ter certeza absoluta. Se você está fazendo a sua vaca sofrer, o bezerro sofrer, lá na frente quem vai sofrer é você, principalmente financeiramente falando. Exatamente, Tony. E o que acontece quando você tem, qual que é o maior prejuízo? Quando uma vaca pare na época errada, quando ela não consegue recuperar a condição corporal para o próximo parto, é muito provável que ela não consiga reconceber novamente na próxima estação. Verdade. O parto seguinte dela é que ela vai sofrer. Então o que acontece? A gente acaba desperdiçando uma vaca de bom potencial, de qualidade genética superior, porque na verdade nós colocamos ela para reproduzir na época que não é mais adequada para ela se reproduzir. Essa reportagem que você acabou de ver, Estação de Monta Curta, é um manejo diferenciado que você faz no seu rebanho. É óbvio que você tem que ter um trato especial, principalmente com as fêmeas. Por quê? Porque você vai antecipar a estação de monta logo após
aparição dos animais. Ou seja, você vai ganhar aproximadamente 1 ano de prazo com essa tecnologia implantada na propriedade, que não é muito complicada, basta você fazer o planejamento correto. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo e nós vamos falar sobre a produção de gás metano através dos lixões das grandes cidades. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que vem, vamos dizer de maneira geral, preocupando o nosso país, que é a produção de gás metano através dos lixões. Além da produção de gás metano, os lixões têm um outro agravante muito grande, que é o problema de saúde, saúde pública. E isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. Guido Juliano, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Guido, os lixões já está em voga há muito tempo, essa conversa que vai mudar, que vai começar a produzir gás metano para geração de gás tanto para ônibus quanto para táxi, mas só que até agora muito poucos lixões têm sido levado para essa produção de gás metano. O que está acontecendo, Guido? É falta de vontade política? Antônio, evidentemente é o fruto de uma falta de vontade política. Nós sabemos que o Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano. 55% deste lixo é matéria orgânica que poderia produzir energia, o gás metano. Mas se não produz energia, esse gás metano é emanado para a atmosfera e ele é 20 vezes mais poluente do que o CO2, esse gás que sai dos escapamentos dos veículos. Além da produção de gás, que seria benéfica para todo o país, nós temos também o problema de fertilizante, né, Guido? Que poderia ser produzido via lixão, né? Exatamente. Se nós trabalharmos a questão da compostagem, né, é um fertilizante super barato. Mas o que a gente assiste é que os nossos governantes ao redor do Brasil confinam o lixo não em aterros controlados, nem em aterros sanitários, mas em verdadeiros lixões a céu aberto, multiplicando uma série de insetos, de animais que vão agredir o meio ambiente, que vão afetar a saúde das pessoas. Nós temos um agravante também, que é a contaminação de água, né, Guido? Contaminação de água via lixão é um problema sério. É muito comum você que viaja, às vezes, para o interior, você observa essas cidades do interior, eles jogam geralmente os lixões próximo a córregos, às nascentes. É muito comum isso aí. Abre lá um pedaço no pasto, ou seja, lá uma área, e vai jogando tudo ali. Quer dizer, ainda falta um pouco de conscientização e vontade política também, né, Guido? Exatamente. E nós assistimos o seguinte, o lixo é colocado de qualquer maneira e ele vai se deteriorando e entrando no perfil do solo, no lençol freático e vai levando todo esse resíduo e muitas vezes resíduo tóxico para os corpos hídricos, para as águas que vão abastecer as cidades. Pois é, Guido. Agora, o que está precisando? Está precisando a população se manifestar, está precisando um grupo de ambientalistas, está precisando de alguma entidade entrar para valer e solicitar que isso seja feito? Porque nós temos exemplos aí de cidades que têm tudo para fazer isso aí e simplesmente não fazem. Falta de vontade política. Nós assistimos que em alguns lugares a coisa está andando. Eu vou citar como exemplo Caieiras. Em São Paulo. Exatamente. Caieiras
ele recolhe mais de 60% do lixo da grande São Paulo e a região metropolitana. Caieiras produz energia elétrica para 300 mil habitantes, fruto de vontade política. Quer dizer, nós poderíamos ter aí ônibus, táxis rodando com gás metano a um custo exorbitantemente barato, tirando um problema sério das grandes cidades, principalmente problema de saúde e poluição do meio ambiente. Infelizmente, o que a gente observa é que parece que a coisa está muito difícil de começar a andar. Está se preocupando com coisas que às vezes não traz resultados nenhum e deixando um outro lado do meio ambiente se desgringolar. E é preocupação nossa, porque isso também é problema de saúde pública. Então, se a saúde brasileira está em situação difícil, nós estamos sobrecarregando o serviço público de saúde por conta destes desmandos, o mau cuidado com todas essas coisas que nós estamos falando. Guido, infelizmente são temas que nós vamos abordar muito no nosso programa, aqui na TV Pai Eterno, porque são temas que, pode ter certeza absoluta, vão contribuir para uma melhoria, não só do meio ambiente, mas também em relação a problema, como eu já falei, de saúde pública. O problema de contaminação no nosso país é muito sério mesmo. E o que se gasta de dinheiro com saúde devido a esses tipos de problemas não está escrito, não. Guido, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu quero contar com você aqui toda semana para a gente sempre ter uma conversa interessante sobre temas ambientais. Obrigado, Guido. É uma satisfação. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: tentar adquirir experiência apenas com teoria ou ouvindo inexperientes é o mesmo que querer matar a fome somente lendo um cardápio. Um grande abraço e até o próximo programa.